Então, estamos gravando a partir de agora a nossa aula sobre a independência das Américas Espanholas, ok? Vamos nessa. É bom até que eu disponibilizo depois para quem não viu. Vamos lá. Então vamos nessa. Independência das Américas Espanholas. Vamos lá. Primeiro ponto. Fatores motivadores, ou seja, o que foi que causou, o que foi que gerou, o que foi que impulsionou a independência das Américas Espanholas. Vamos lá. Primeiro, a elite crioula estava ansiosa para assumir a liderança e controle político das Américas Espanholas. Porque quem controlava, quem liderava as Américas Espanholas eram os chapetones, né? Só para relembrar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso mais detalhadamente. Só para relembrar então, os chapetones, quem eram os chapetones? Os chapetones eram os nascidos na Espanha, que estavam vivendo na América Espanhola e eles assumiam um posto de comando do governo, tá? De uma maneira bem resumida, esses são chapetones. Quem eram os crioulos? Os crioulos eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, tá? E esses descendentes espanhóis, que são os crioulos, eles eram donos de propriedade de terra, eram os fazendeiros, ok? Beleza. Dito isto, vamos seguir em frente. Interesses ingleses no comércio livre com os países latino-americanos sem a interferência da Espanha. Vale lembrar, a Espanha é a metrópole das Américas Espanholas nesse momento, né? Só quem pode comercializar com as Américas Espanholas é a Espanha, né? Mais nenhum outro país pode fazer comércio com a América Espanhola. E a Inglaterra desejava ter um comércio livre sem a interferência da Espanha, né? A Espanha tinha liberado um pouquinho o acesso da Inglaterra, né, às Américas Espanholas. Os ingleses conseguiam vender algumas coisas lá para as Américas Espanholas, com autorização da Espanha, mas a Inglaterra tinha um lucro muito pequeno, porque a Espanha fazia uma taxação desses produtos ingleses industrializados, né? E a Inglaterra tinha um lucro bem menor do que gostaria, né? Então, o interesse da Inglaterra nesse momento é tirar a Espanha da jogada. E como é que vai tirar a Espanha da jogada? Estimulando as Américas Espanholas a ficarem livres, independentes do domínio da Espanha, tá? Próximo ponto. Domínio francês na Espanha. A Espanha vai ser invadida por Napoleão Bonaparte, como a gente viu na última aula, certo? E Napoleão vai começar a interferir nas decisões da Espanha em relação às Américas Espanholas, né? Então, Napoleão vai atrapalhar a Espanha a controlar as Américas, certo? E as Américas, então, quando a Espanha passa a ficar sob o domínio de Napoleão, as Américas Espanholas começam a criar asinhas para se libertar da Espanha, né? Porque a Espanha não vai conseguir ter o controle rigoroso das Américas por causa de que eles estão agora sob o domínio de Napoleão. Os espanhóis agora estão controlados por Napoleão Bonaparte, representando a França, tá? Então a França invadiu a Espanha e isso impede, repetindo mais uma vez, impede a Espanha de ter um controle forte das Américas, ok? Próximo ponto, penetração de ideais iluministas na elite, no caso dos crioulos, da América Espanhola, né? Então, assim, muitos filhos de crioulos são mandados para a Europa para estudar lá, e quando eles vão estudar em universidades europeias, na Espanha principalmente, os ideais iluministas estão sendo espalhados por essas universidades. E uma das ideias iluministas é acabar com o colonialismo, acabar com a monarquia, né, acabar com esse controle dos países poderosos em cima dos países fracos, né, dos países que são colônias nesse momento. Então, esses ideais iluministas vão fazer a cabeça da moçada, que são os filhos dos crioulos que estão estudando lá na Europa. E quando eles voltarem para casa, voltarem para as Américas, eles vão usar essas ideias para liderar as revoltas aqui nas Américas contra o domínio espanhol, ok? O último ponto aqui sobre os fatores motivadores vai ser a declaração de independência americana. Os Estados Unidos vão ficar independentes do domínio inglês, né? Os Estados Unidos vai ser o primeiro país das Américas a se libertar da sua metrópole, que no caso é a Inglaterra, né? Os Estados Unidos era dominado pela Inglaterra. Os Estados Unidos, então, ao declarar sua independência em 1776, passa a dar o exemplo para todos os demais países da América também quererem se libertar das suas metrópoles, certo?
E aí vai ter a Guerra da Independência Americana, que vai terminar em 1783, quer dizer, efetivamente os americanos vão ficar livres da Inglaterra em 1783, né? Sendo que entre 1812 e 1814 ocorreu a Guerra Anglo-Americana. Anglo está fazendo referência à Inglaterra, certo? Então é a guerra entre ingleses e americanos, né? Então, por que houve essa guerra entre 1812 e 1814? Porque os ingleses queriam tentar recolonizar os Estados Unidos. Certo? Então, apesar dos Estados Unidos ter se libertado em 1783, a Inglaterra fez mais uma guerra contra os Estados Unidos para tentar de novo transformar os Estados Unidos numa colônia. Só que os Estados Unidos enfrentou de frente a Inglaterra e conseguiu reafirmar a sua libertação, a sua independência. Eu paro aqui agora e jogo para vocês. Até aqui, pessoal, tá beleza? Tem alguma dúvida? Fala aí vocês o que vocês acharam até aqui. Vamos lá. Até aí, tô de boa. Ô, professor, você não vai falar dessa revisão no grupo? Sim, o que está acontecendo? Como eu estou gravando essa aula, minha filha, o que é que eu vou fazer? Eu vou postar essa aula no YouTube e vou disponibilizar esse link lá para vocês reverem a aula, certo? Quantas vezes você quiser, vai ficar disponível para vocês essa aula aí. É por isso que eu estou gravando ela, certo? Okay. Não só para vocês reverem, para servir como revisão, mas também para os seus colegas que não estão assistindo aqui agora poderem assistir. Fechou aí? Fechou. Beleza. Alguém mais quer fazer alguma colocação sobre esse slide agora, gente? Para vocês está bom? Pode passar para o próximo? Pode. Tranquilão mesmo? Tranquilão. Pronto, então vou passar para o próximo, tá certo, pessoal? Vamos lá. Grupos sociais das Américas Espanholas, né? Ou seja, quem era rico, quem era pobre, qual era o papel de cada um nesse negócio. Vamos lá então, né? Lembra que eu falei dos chapetones, que eu falei dos crioulos? A gente agora vai ver um por um qual é a situação de cada um, certo? Vamos lá. Primeiro, chapetones, como eu disse antes, nascidos na Espanha, ocupantes de cargos públicos, ou seja, cargos do governo, né? Principalmente os altos cargos, né? De grandes decisões. Cargos militares, principalmente de oficiais, tenentes, capitães, generais, né? Os cargos mais altos, principalmente, eram dos chapetones, né? E cargos eclesiásticos, ou seja, cargos religiosos, padre, bispo, arcebispo, né? Tudo isso ficava nas mãos dos chapetones, tá? Ou seja, os nascidos na Espanha. Também eram responsáveis pela mediação no comércio de produtos agrícolas de exportação entre fazendeiros e transportadoras. O que é isso? Os chapetones também, eles eram aqueles caras que iam na fazenda, comprava o produto agrícola e eles levavam até os donos dos navios e revendia para os donos dos navios, certo? Então os chapetones eles faziam essa mediação entre o dono da fazenda e o dono do navio, certo? Que nesse caso são as transportadoras. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Beleza, né? Ok, vou passar para o próximo grupo social agora. Crioulos. Observe que eu botei em vermelho porque para destacar que eles são o que realmente importa para a gente, certo? Eles são os mais importantes, são eles que a gente tem que realmente prestar bem atenção, tá? Quem eram os crioulos? Descendentes de espanhóis, né? Nascidos aqui na América, proprietários de latifúndios. O que são latifúndios? Grandes propriedades de terra, né? Então, os crioulos eles eram os fazendeiros, né? Foram os mais ativos nas ações de independência, deixando de fora as camadas populares dos benefícios da independência. Então, os crioulos tomaram frente no movimento de libertação, no movimento da independência. Não só tomaram frente, como praticamente o povo, né, os pobres, praticamente não participaram do movimento de independência, certo? Quem realmente saiu ganhando de verdade com a independência foram os crioulos, certo? Os demais, os mais pobres, os menos desfavorecidos nas Américas, não ganharam praticamente nada com a independência na prática, no final das contas, ok? Beleza, esses são os crioulos. Beleza aí pra vocês, tranquilão? E aí, pessoal, tá claro? Sim. Tranquilo mesmo? De boa? De boinha. Ótimo. Passar para o próximo grupo social. Mestiços. Os mestiços eram a mistura dos índios com os brancos, certo? A mistura dos índios com os descendentes espanhóis, com os chapetones, enfim, com a galera que era branca, certo? Então, essa mistura de índio com os brancos, né? Esse pessoal aí que vai nascer dessa mistura, eles vão ficar com as funções de artesãos, né?
prestadores de serviços e pequenos comerciantes, com pequenos negócios. Então, os mestiços vão ocupar essas funções na sociedade, certo? Eles vão ter pouquíssimos benefícios com a independência, pouquíssimos, certo? Eles vão ganhar pouca coisa, bem pouquinha, tá? Agora vamos às pessoas que não vão ganhar praticamente nada com a independência. Índios. Os índios eram usados na função de lavoura, ou seja, na plantação, né? Eles participavam da parte do trabalho braçal mesmo da plantação, e na mineração, retirando, né, prata, ouro, né, carvão, enfim. A parte da mineração também era feita pelos índios, né, que era um trabalho pesado. Tá? Próximo grupo, os afros escravizados, né, faziam trabalhos domésticos, também é um trabalho pesado, trabalhavam na lavoura e na mineração, sendo que como os afros eram usados na lavoura e na mineração, eles faziam trabalhos ainda mais pesados do que os dos índios. Tá? Então quem mais sofria na sociedade aí é os afros escravizados. Tá? Sendo que nem os índios e nem os afros escravizados saíram ganhando nada com a independência, certo? Eles não tiveram nenhum tipo de ganho com a independência. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Beleza, vou passar para o próximo slide. Ensaio e consolidação da independência, certo? Ou seja, o ensaio é a tentativa, né, de ficar independente, tentativas que não tiveram sucesso, e a consolidação foram tentativas que conseguiram alcançar o objetivo, que era se libertar da Espanha. Tá? Vamos lá. Entre 1780 e 1810, ocorreram algumas tentativas, sem sucesso, de movimentos de independência, como, primeiramente, a rebelião Tupac Amaru, no Peru. Então, quer dizer, o Peru foi o primeiro país a tentar se libertar do domínio da Espanha. E isso fez com que a Espanha colocasse muito mais exércitos lá no Peru. Tá? Então a Espanha esmagou essa revolta Tupac Amaru no Peru e colocou um contingente de exército bastante grande de homens, uma quantidade bem grande de homens lá no Peru. Então o Peru foi o país que mais sofreu a opressão da Espanha, justamente por ter sido o primeiro país a tentar se libertar da Espanha. Então o Peru se tornou um núcleo de resistência espanhola. Tá? Se tornou um núcleo onde a Espanha tinha o seu principal grupo militar de opressão do restante das Américas Espanholas. Tá? Também no México e na Venezuela ocorreram, nessa época, tentativas de libertação. Certo? Tentativas todas essas que fracassaram nos seus objetivos. Tá? Grandes revoltas anti-espanholas ocorreram entre 1810 e 1816. Que também não conseguiram sucesso, devido principalmente à falta de unidade entre os revoltosos, ou seja, os revoltosos não eram unidos em seus objetivos, não estava bem definido qual era o projeto que eles iam fazer quando se libertasse, né, da Espanha, como a divergência entre um projeto monarquista, ou seja, tem um rei, né, nas Américas Espanholas, ou um governo republicano, no caso tem um presidente, né, de governo. Então, essa era uma das divergências entre os revoltosos nas Américas, que era se ia instalar uma monarquia ou se ia instalar uma república. A monarquia é conduzida pelo rei, a república é conduzida pelo presidente. Tá? Continuando. Rebeliões vitoriosas ocorreram entre 1817 e 1825. Dentre os fatores de sucesso estão... Então, o que acontece? Os movimentos de independência que realmente conseguiram se libertar da Espanha ocorreram entre 1817 e 1825. Foi aí que realmente começou as regiões das Américas a se libertarem da Espanha. Né? A gente agora vai ver por que só nessa época que eles conseguiram de fato se libertar da Espanha. Vamos ver o que foi que fez eles conseguirem atingir esse objetivo. Primeiro, aumento da opressão metropolitana, porque acontece o seguinte... Como eu disse antes, a França tinha invadido a Espanha, né? Só que depois a França sai da Espanha e a Espanha se liberta do domínio francês, né? E quando a Espanha se liberta do domínio francês, a França volta a se concentrar na opressão contra as Américas, certo? Então a Espanha agora fica tranquila para poder conseguir controlar as revoltas nas Américas. Então a Espanha passa a ficar mais perversa ainda no controle dos países das Américas que estavam sob o seu domínio, né? Que forçou a organização
de uma eficiente ação libertadora dos revoltosos, que desta vez encontrava-se todos em desvantagem. Quer dizer, havia alguns grupos da elite crioula, né, nesse momento inicial de revolta, entre 1810 e 1816, alguns membros da elite crioula ainda estavam resistindo de participar das revoltas. E quando a opressão ficou muito forte, né, quando o governo da Espanha começou a apertar demais eles, apertar a mente deles muito, aí os ricaços, né, que viviam aqui nas Américas disseram: pô, bicho, tá demais esse negócio, né? Então eles não estão liberando nem pra gente que é rico, então vamos participar das revoltas aí, velho. Vamos jogar duro contra a Espanha e vamos se libertar de uma vez por todas deles. Né? Enfim, então esse aumento da opressão metropolitana espanhola fez com que os ricaços que viviam aqui nas Américas resolvessem participar de uma vez por todas das revoltas. Tá? Segundo fator que vai ajudar as revoltas nesse momento: apoio logístico da Inglaterra e dos Estados Unidos. Né? Então, Inglaterra e Estados Unidos, depois que Inglaterra e Estados Unidos param de brigar entre si, eles se concentram para ajudar esses países das Américas a se libertar da Espanha. Porque para a Inglaterra era bom que os países da América se libertassem da Espanha, para a Inglaterra poder ter um comércio livre da influência da Espanha e ter um aumento dos seus lucros. E para os Estados Unidos também era bom, porque os Estados Unidos também estavam começando a ter suas indústrias, e os Estados Unidos também era bacana para os Estados Unidos vender seus produtos para as Américas, o restante das Américas, que estavam sob o domínio da Espanha. Tá? Então, esses dois países começaram a mandar armamentos para esses países que estavam sob o domínio da Espanha, para ajudar eles a se libertarem da Espanha. Tá? Isolamentos territoriais facilitaram a ação dos revoltosos, tendencionando depois a formação de países separados. Então, assim, cada região dessa, Chile, México, Colômbia, Equador, cada região dessa era muito isolada uma da outra. Né? E esse isolamento dessas regiões dificultava a Espanha agir de maneira rápida nas revoltas em cada uma dessas regiões. Né? Dificultou o deslocamento das tropas espanholas para oprimir essas revoltas. As tropas espanholas demoravam de chegar em um lugar. Né? Então isso daí fez com que os revoltosos de cada região dessa tivessem tempo para organizar seu movimento de libertação. Certo? Enfim, isso facilitou a vida dos caras. Revoltas internas na Espanha, né? A própria Espanha lá teve revolta lá dentro da própria Espanha. Que a Espanha tinha uma monarquia e surgiu um movimento republicano dentro da própria Espanha, querendo derrubar o rei da Espanha e colocar no seu lugar um presidente. Então a própria Espanha estava em guerra civil. A Espanha estava dividida lá dentro, eles estavam tendo guerra entre eles próprios. Então isso fez com que a Espanha tivesse até que chamar os seus exércitos que estavam nas Américas para voltar para a Espanha para agir nessa guerra civil que estava acontecendo, que a monarquia espanhola queria controlar a situação. Tá? Então o governo da Espanha teve que desviar sua atenção para os seus próprios problemas internos, e aí então a América espanhola ficou soltinha, ficou sem a ação eficaz das tropas espanholas, porque essas tropas inclusive estavam sendo chamadas de volta para a Espanha. Então ficou um contingente cada vez menor de tropas espanholas aqui nas Américas, e isso fortaleceu os movimentos de independência das Américas. Tá? Então, revoltas internas na Espanha diminuíram a reação metropolitana, ou seja, a reação da Espanha, que não pôde enviar reforços para as Américas. Aqui eu paro e devolvo para vocês. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Como é que tá aí? Me diga aí. Tranquilo. Ficou clara aí a situação, pessoal? Ficou. Da massinha, né? Então repare que eu coloquei essa parte toda em vermelha, né? Essa é a parte mais importante desse slide aí, tá? É isso que realmente interessa pra gente, é isso que realmente costuma ser cobrado em vestibular, tá? Então é isso que a gente tem que guardar na nossa mente, tá? Beleza aí? Tranquilão? Tranquilo. Vamos para o próximo slide. Mapicho, Mapicho, Mapicho. Veja aqui do lado esquerdo, nós temos aí o mapa das Américas dominada pela Espanha, né, o mapa das Américas espanholas. Veja que lá em cima, na América do Norte, nós temos aí em rosa
do lado esquerdo, o vice-reino da Nova Espanha, que depois passaria a se chamar de México. Tá? Repare que a área do México é bastante grande, né? Ocupa inclusive áreas que hoje atualmente pertencem aos Estados Unidos. Tá? Então isso significa o quê? Que em algum momento os Estados Unidos tomou boa parte do território do México. Tá? Reparem também que há uma área aí, ó, que é a Capitania Geral da Flórida, né, de onde são lançadas as naves espaciais dos Estados Unidos. Essa área aí atualmente pertence aos Estados Unidos, né? Só que naquela época pertencia à Espanha, ao México, melhor dizendo. Tá? Beleza. Então, nós temos aí mais para baixo o vice-reino de Nova Granada, né, que depois vai ser subdividida em Colômbia, Venezuela e Equador. Tá? Vai dividir em 3 países essa área. Nós temos mais embaixo o vice-reino do Peru, que mais tarde vai ser subdividida. Uma parte vai ficar para o Peru realmente, outra parte, uma partezinha vai ficar para a Bolívia. Nós temos aí o vice-reino da Prata, que depois vai ser dividido entre Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile, ok? E Uruguai também, tá? Então veja como é que era a situação antes da independência, tá? Agora vamos para o lado direito do mapa. No lado direito do mapa nós temos agora a situação depois da independência, tá? Vamos aqui a alguns destaques interessantes. Veja aí, ó. Primeiro destaque: a primeira região a se libertar do domínio da Espanha foi essa daí, ó. Paraguai, 1808, Argentina, 1816 e Chile, 1818. Tá vendo a sequência aí? Tranquilão, galera? De boa? De boa. Massa, fechou. Vamos lá. Próxima região a se libertar do domínio da Espanha. Observe aí. Venezuela e Colômbia em 1819 e Equador em 1822. Belezinha para vocês aí? Tranquilão? Tranquilo. Todo mundo vendo aí, né? De boa, né? Sim. Vamos nessa. Próxima região a se libertar do domínio da Espanha. México. 1821, México se liberta do domínio da Espanha. Belezinha aí, galera? Tranquilão, né? Agora, a região que mais demorou para se libertar é justamente aquela região que eu falei para vocês, que tinha a maior quantidade de tropas espanholas, que foi o primeiro lugar que tentou se libertar do domínio da Espanha, que foi justamente o Peru. Lembra que eu falei que o Peru foi o primeiro lugar que tentou se libertar da Espanha? Vocês lembram disso? Estão ligados? Eu lembro. Então, o Peru, justamente o Peru, e juntamente também com o Peru, a Bolívia, foi as duas regiões que mais demorou para se libertar da Espanha. Por quê? Porque nessas regiões é onde havia a maior concentração de tropas espanholas. Tá? Então, observe aí, Peru e Bolívia só se libertaram bem depois das demais, né? Peru se libertou em 1824 e Bolívia se libertou em 1825. Belezinha, galera? Beleza. Tranquilo, né? Beleza. Bom, as demais situações do mapa aí são questões à parte, tá? Veja que, por exemplo, na América Central, a maioria dos países só foram se libertar depois de 1830, tá? Bem mais tarde do que as outras, certo? Então veja aí que a América Central demorou bastante para se libertar do domínio da Espanha, tá? De todos os países que foram se libertando do domínio da Espanha, um dos que mais demorou foi Cuba. Veja que Cuba se libertou apenas em 1898 do domínio da Espanha. Cuba se libertou bastante tardiamente, tá? Já o Haiti, que está perto de Cuba aí, o Haiti se libertou mais cedo do que todo mundo. O Haiti foi o primeiro a se libertar, se libertou em 1804, certo? O Haiti sempre foi uma área que teve bastante revolta contra a Espanha. O Haiti sempre foi à frente de todos, nesse sentido, tá? E veja que o Panamá, né, que está perto da América do Sul, Panamá aí, ele só se libertou em 1903. Então, pelo que eu estou vendo aí, o Panamá foi o último, né, a se libertar do domínio espanhol, tá certo? Belezinha? E uma outra situação à parte que eu quero chamar a atenção é o Uruguai, gente. Observe que o Uruguai ele vai se libertar em 1828, mas na verdade o que acontece? O Uruguai, ele mudou de mãos, né? Ele saiu do domínio da Espanha e passou a ser dominado por Portugal.
Então, quando aconteceu esse movimento de libertação da Espanha, o Uruguai, na verdade, pertencia ao Brasil, tá? O Brasil já livre de Portugal, né? Então o Brasil passou a ser a metrópole do Uruguai, o Brasil passou a ser o opressor do Uruguai. No Uruguai sempre teve pessoas que viviam lá que falavam espanhol, o pessoal no Uruguai nunca falou português, tá? Então o Uruguai essencialmente era um país de origem de domínio espanhol, tá? Então o Uruguai só fez trocar de mão, saiu da mão da Espanha e foi para a mão de Portugal, né? E depois de Portugal passou para a mão do Brasil. Aí o Uruguai, para se libertar, o que aconteceu? A Argentina começou a se envolver na relação entre Uruguai e Brasil, né? A Argentina começou a estimular o Uruguai a se libertar do Brasil. Por quê? Porque a Argentina tinha a intenção de anexar o Uruguai para ela, né? Então a Argentina queria que o Uruguai fizesse parte do território dela. Então a Argentina e o Brasil começaram a ter uma guerra chamada Guerra Cisplatina para ver quem é que ia ficar com o Uruguai, tá? Por isso, inclusive, vem daí, pessoal, a origem da inimizade entre Brasil e Argentina, certo? Foi a partir dessa guerra cisplatina que brasileiros e argentinos passaram a não se bater, certo? Então brasileiros e argentinos passaram a se odiar depois da guerra cisplatina, né? Que foi essa disputa entre Brasil e Argentina para ver quem ia ficar com o Uruguai. Resultado, nenhum e nem o outro ficou com o Uruguai. O Uruguai terminou ficando independente, sem fazer parte da Argentina e sem fazer parte do Brasil, se tornando um país próprio, certo? Sem estar sob o domínio de mais ninguém, tá? Inclusive é por isso também, não sei se vocês sabem, mas os uruguaios odeiam os brasileiros, certo? Então, se algum dia você resolver passear pelo Uruguai, fique sabendo que evite você usar a camisa do Brasil quando estiver passeando por lá, porque eles nos odeiam, ok? Beleza, seguindo em frente. Cerco ao Peru e Bolívia. Lembra que eu falei que Peru e Bolívia eram regiões que tinham a maior concentração de tropas espanholas e por isso lá foi o local onde mais demorou para se libertar da Espanha? Lembram disso? Estão ligados? Sim. Beleza, então. As tropas revoltosas aqui das Américas vão fazer uma estratégia de cercar por cima e por baixo o Peru e a Bolívia. E o Peru e a Bolívia vão ser cercados dos dois lados por tropas lideradas por caras de grande personalidade. E esses caras vão traçar uma estratégia super eficiente para derrotar essas tropas espanholas que estavam no Peru e na Bolívia, ok? Vamos lá. Primeiro, estes países, ou seja, Peru e Bolívia, tinham uma forte resistência espanhola, além de terem apoio das tropas formadas por locais mestiços, ou seja, pessoas que nasceram no Peru e na Bolívia apoiavam as tropas espanholas. Ainda tinha isso, viu? Essas tropas mestiças, esses cavaleiros, eram chamados de llaneros, tá? San Martín, um dos líderes revoltosos das Américas, né? Esse San Martín ele foi responsável pela libertação da Argentina e pela libertação do Chile. Esse cara San Martín fez uma coisa genial. Ele criou um exército especialista em subir montanhas, no caso a Montanha dos Andes, e esse exército também era especialista em enfrentar o frio, porque a Cordilheira dos Andes é fria, é cheia de neve lá, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Cordilheira dos Andes, mas essa é a característica da Cordilheira dos Andes. Essa Cordilheira dos Andes, ela faz a fronteira entre Brasil e... Não, entre Brasil não. Entre Argentina e Chile, certo? Então é uma cadeia de montanhas bem fria. E aí, resultado, o cara San Martín saiu do Chile, enfrentou essa cadeia montanhosa dos Andes e foi em direção ao Chile para libertar o Chile do domínio da Espanha, certo? Foi uma estratégia incrível, onde ele conseguiu enfrentar a Cordilheira dos Andes com suas tropas especializadas nisso e libertou o Chile do domínio dos espanhóis, certo? E aí, então ele partiu em direção ao sul, né, do Peru e da Bolívia para vencer a resistência espanhola. Enquanto San Martín atacava o Peru e Bolívia por baixo, né, vindo do sul para o norte, outro cara, que é Simón Bolívar, né, ele libertou a Venezuela, libertou a Colômbia e libertou o Equador. Depois que ele libertou essas três regiões, Simón Bolívar partiu com seu exército em direção ao norte do Peru e da Bolívia. Então, San Martín ataca por baixo, o Peru e a Bolívia, e Simón Bolívar atacou por cima. E eles se encontraram no meio, certo? Esmagando
a resistência espanhola no Peru e na Bolívia. Libertando finalmente o Peru e a Bolívia do domínio espanhol. Tá? Também foram usados navios no combate, atacando estes locais pelo Oceano Pacífico. O Uruguai foi alvo de disputa entre Brasil e Argentina na chamada Guerra Cisplatina, como eu já falei antes. Tá? E aqui um mapítio mostrando essas proezas dos caras, certo? Beleza aí? Então tá aí, observe aqui embaixo, ó, cadê? Observe aqui, ó, na Argentina, tá vendo? As tropas atravessando a Cordilheira dos Andes para chegar no Chile e libertar o Chile, certo? Aqui tá o deslocamento das tropas, certo? Primeiro tomou Bolívia, depois de Bolívia partiu em seguida para a capital do Peru, que é Lima, né? E aqui a libertação dos países da Gran Colômbia, que depois vai se chamar Equador, Colômbia e o outro país agora que eu esqueci o nome, certo? Aqui no... Cadê? Oh meu Deus, cadê aqui? Aqui nesse caso vai ser liderado por Simão Bolívar e esse movimento vindo de baixo vai ser liderado por San Martín. Tá? E aí as duas tropas vão se encontrar na capital de Lima, esmagando as tropas espanholas que ainda restavam lá no Peru, certo? E fora isso também vão sair navios do Chile, né, em direção ao Peru para atacar também a região do Peru com os navios, com a ação da marinha que eles criaram, né, atacando através do Oceano Pacífico, beleza? Tranquilão para vocês aí? De boaça? Sim. Ficou claro aí, galerinha? Tá filé mesmo? Ficou. É isso aí, é o show da Bahia. Então vou aqui agora